não vi que tava no ar, estamos no ar com mais um Shonen Quest. Boa noite a todos, eu sou o Leonardo Kitsune, esse é Fábio Urso. Olá, Fábio Urso, como vai o senhor? Oi, muito bem. Tô quase na viagem para o Havaí, no Persona 5. Você não tinha terminado o Persona ou você tá rejogando? Eu jogando. Ah, tá. Status, personagens, tudo. E agora quero fazer 100% no jogo. Entendo. Pensei que você ia esperar quando saísse alguma nova versão bizarra lá, o Golden, Platinum, Arena, qualquer coisa do tipo. Eu não ia, mas só que, tipo, cara... Eu parei pra pensar que vai demorar pelo menos uns 3 anos. Daí, tipo... Não tem muitos outros jogos pro PS4. Eu já joguei muitas horas. Quantos jogos do PS4? Se você falasse do... Tenho. Ah, tá, ok. Em minha posse, não tem muitos. Tem que comprar mais, joguei cara. muito Você tem o dinheiro do padrinho agora, velho. Isso é verdade. Mas com o dinheiro do padrinho, eu comprei quase todos os DLCs do Persona. Metade deles, pelo menos. Justo. Mano, é muito triste fazer o bagulho no canal que não é o canal de verdade. Tem 45 pessoas assistindo. Mas tudo bem. Eu gosto de todos vocês, porque vocês são fãs de verdade. Bom, vocês estão aqui até no canal que ninguém conhece. Parabéns e obrigado a todos vocês. As pessoas assistem depois, quando eu subir de novo no canal. Paciência. Mas é foda. Vocês também que assistem depois, eu acho fascinante assistir um programa ao vivo, não ao vivo. Verdade, eu ainda acho muito doido. Eu ainda acho muito doido as pessoas que fazem isso. Mas é uma boa galera, né? Sim. E tem o pessoal também que assiste meio como ruído branco, né? O que é comum. Só meio que deixa rolando ali enquanto tá fazendo qualquer outra coisa. Que esse é o valor do VideoQuest, viu, Urso? O valor do VideoQuest é isso. É uma leve distração quando você só não quer silêncio. É isso. Vamos para os animes, que na verdade são os mangás da semana. Não tem One Piece, não tem Shingeki no Kyojin. Essa semana nós temos Promised Neverland 71, Boku no Hero Academia número 167, certo? E foram 2 episódios que talvez tenha muita coisa a se falar. Eu acho. E antes de mais nada, recado também. E Promised Neverland só, né? Cortou, o que foi? É só Boku no Hero e Promesse, né? Foi o que eu disse. Você tinha falado do Attack on Titan. Foi. Não. Não tem Shingeki, não tem One Piece. Mas, ó, recado. Já que vai ser a última sexta-feira do ano, desse mês, todas as outras sexta-feiras foram canceladas. A gente cancelou agora. Esquece tudo. O Seinen Quest é essa semana, ok? Eu tô preocupado porque eu acho que não tem Berserk ainda, né? Tomara que saia essa semana. Ah, não, peraí. Será? Qual foi o capítulo que a gente leu? Ah, não, acho que esse aqui é o capítulo que a gente leu. O 352. É o 352, tá certo. Esquece. Não tem Berserk ainda, mas a gente espera que saia até lá e a gente fala nesse Seinen Quest. Se não tiver, a gente fala no outro, que ainda vai demorar um pouco para sair o outro, enfim. Não deve acumular. Vamos para Promised Neverland dessa semana, capítulo 7.1. Vamos ao resuminho do capítulo. Esse capítulo começa com o pessoal entrando
e o Lucas falando, você também deve ter duvidado a algum ponto se o Minerva não era só um deles, e meio que ela, na verdade, não duvidou, mas aí ele coloca a dúvida na cabeça dela, e eles ficam, será o que tá atrás dessa Pô, porta vai... Até eu duvidei, até você duvidou. Pois é. Mas eu não posso... O pessoal, o Murilo acabou de falar aqui nos comentários que o Berserk 353 está previsto para sexta. Então é isso, a gente vai falar no dia que sair e tomara a Deus que tenha scan e que as pessoas tenham lido. E se não tiverem lido, a gente comenta mesmo assim. Paciência. Vamos lá. O pessoal abre a porta e tem uma sala de controle com monitores e equipamento de radar e ventilação, medição de temperatura, o caralho a 4, projeção de céu. Olha aí, que a gente estava falando da outra vez, como é que parecia que tinha um céu lá no subterrâneo, aí é um controle de projeção de céu. Eles ficam, mas isso aqui é só uma sala de monitoramento? Eles passam por uma porta e tem o lago, e o lago é o Gold Pond. E esse lago é muito esquisito, porque tem uma ilha no meio que flutua, e a água não toca na mão deles, a água escapa da mão deles. Eles atravessam, chegam lá, tem um ventilador, tem um elevador e tem um elevador e um telefone. Eles ativam o elevador eles supõem, chutam, torcem para que seja uma passagem para o mundo dos humanos, mas duvidam disso também, ativam, ele dá erro, toca o telefone, acaba o capítulo. Você quer falar ou eu falo, Urso? O Boku no Hero tem algo que parece interessante que eu queria comentar. Ainda mais com aquele cliffhanger, né? Que eu gostei. Eu queria falar do Boku no Hero. Tá, ok. Então eu vou começar esse. Cara, talvez, apenas talvez, esse tenha sido o melhor capítulo de Promised Neverland que a gente tenha lido no Shonen Quest. Talvez! Porque esse é o capítulo que ainda tem um monte das manias que eu não gosto. Eu vou comentar. Mas esse foi o capítulo mais, interessante. Sabe? Mais diferente, mais doido. Esse capítulo foi meio doido. Porque eles entraram no bagulho, tinha um monitoramento, e aí depois passaram e tinha o lago, e o lago era o Gold Pond, e a água não toca nos caras, e a ilha flutua, e na ilha tinha um elevador antigo, e um telefone, e parece que vai ligar, mas não liga. Então, foi dinâmico, sabe? Teve coisas acontecendo. Foram coisas que são diferentes, que são instigantes, que me fazem fazer perguntas. Então, eu curti ler. Eu acho que não foi um bagulho arrastado e idiota, como costuma ser os capítulos de Promised Neverland. Que eu acho que, assim, ele não consegue, em geral, não consegue criar clima de tensão, não consegue criar ação boa, não consegue discutir temas interessantes, não consegue fazer nada disso. Então, pelo menos, que ele cria umas coisas doidas que façam a gente fazer, eita porra, que é isso aí? Pelo menos é alguma coisa, entendeu? É claro que ele continua com os defeitos de Promised Neverland. Como o que acontece de praxe, que é ele gastar algumas páginas com especulação do que acabou de ser dito. Porque o cara fala, você também desconfiou, não é? A gente vai descobrir as verdadeiras intenções dele. E aí depois tem um quadro que tem um flashback que, de várias coisas que ela lembrou de sendo ditas por aí, e 2 desses balões de flashback são de falas que ele acabou de falar na página anterior. Sabe?
aquela carta foi uma armadilha para nos atrair, por exemplo. Ele acabou de falar essa porra. A gente leu na página passada, sabe? E aí fala, a resposta para tudo está atrás dessa porta. Sim, eu sei. Obrigado. Você realmente sabe? Eu sei que é isso que eu tenho que sentir nesse momento. Sabe, eu não sei se a resposta está atrás dessa porta, mas eu sei que a ideia dessa cena é fazer com que eu ache que a resposta está atrás dessa porta. Não precisa. Muitos dos balões de pensamento, balão de narrativa, de narração do Promised Neverland, parecem aqueles textos do editor da Jump. O que será? Cara, eu me irrita às vezes. O que será que tem atrás? Pior ofensa que eu já vi. Parece, mano. Sério? Realmente parece. Tipo, o que será que tem atrás desta porta? Vamos saber na semana que vem. Muito do Promised Neverland tem isso. Tem mais disso no capítulo ao longo dele. Deixa eu ver se tinha mais um momento que eu tinha me irritado com isso, de tentar achar. Tipo, eles acabaram de ter a conversa sobre se esse é um elevador para o mundo humano. E na página seguinte tem um balão de pensamento, 2 quadros com o balão de pensamento da Emma, pensando, então nos encontramos? Esse elevador que está na nossa frente é um caminho para o mundo humano? Talvez seja, talvez não, vocês já discutiram isso, beleza. Faz um quadro dela olhando pro bagulho. Tá bom. A gente vê e sente coisas. E discute na nossa cabeça. Mesmo que a gente não verbalize, a ideia já foi colocada, então ela fica girando na nossa cabeça. Mesmo com esses defeitos, a gente pode não ser leitores inteligentes para entender o mangá para crianças de 15. Às vezes eu acredito que eu realmente não sou inteligente o suficiente para falar de mangás de pessoas de 15 anos, como é com Shingeki no Kyojin, que é um mangá que é uma humilhação ao Leonardo Camargo em forma de quadrinhos japoneses. É uma carta pessoal de ódio de Hajime Isayama contra mim. Tokyo Ghoul também. Então, acontece. Mas, enfim, eu nem tô falando que a gente verbaliza isso na cabeça, que a gente pensa com palavras. Eu tô dizendo que a ideia foi colocada na nossa cabeça. E a gente meio que vai ali atrás da cabeça, assim, quando olha aquela porta, depois deles falarem, será que é um caminho pro mundo humano? Você fica, porra. Sabe? Mas, para terminar falando de coisa positiva, eu tenho um detalhezinho nesse capítulo que eu acho legal. Um momento que eu acho legal. Que é, assim, esse Lucas, ele é meio que a Emma do futuro. A Emma desse grupo, né? Do grupo do Homem Sem Nome, daquele homem, né? E ele é o cara que inspira as pessoas a lutarem. Então ele tem um pouco, eles meio que se relacionam. E tem um momento onde eles olham o elevador e a Emma fala, será que esse elevador é uma passagem para o mundo humano? E aí o cara fica, não, que isso? Eles dão risada juntos e fala, e o elevador velho, acima de tudo, ainda por cima, né? E eles dão risada e tal. Eles têm um momento meio de quebra de gelo e conexão. Ele tem reações diferentes, comportamentos diferentes não, semelhantes. Eles têm comportamentos semelhantes. E eu curti, sabe? Eu curti esse momento porque foi um momento onde os personagens onde a gente conseguiu sentir que eles são pessoas parecidas. Tipo, de personalidade e até história de vida, que eles acabaram chegando mais ou menos no comportamento próximo, assim. E foi legal ver a história mostrando isso através de atitudes. Através de uma cena que foi uma cena de quebra de gelo ali. Então, eu não sei porquê, mas eu olhei para essa cena e eu achei uma cena bacana. Foi num momento legal,
foi até uma piadinha legal. E depois deles darem risada, eles param e olham um pro outro e ficam tensos. Então, teve essa cena e teve todo o resto do bagulho que foi interessante para os caras. Tipo, teve coisas pra gente pensar. Coisas que instigaram a gente. Então, Urso, vai. Posso ir? Urso? Oi? Pode ir, Urso. Posso ir? Pode. Tá cortando o áudio, né? Reduzir. E agora, tá melhor? Não sei, tem que seguir. Poxa. Vai falando. Eu não vejo se dá problema. Agora cortou o seu áudio. Enquanto você falava. Ok. Se eu não estiver falando, você fala. Tá bom. Eu vou dizer que ao longo do tempo eu comecei a me irritar e me cansar da arte do Neverland, né? Ela nunca foi exatamente especial, mas eu meio que me cansei da forma como ela desenha a Emma. Porque eu não consigo não olhar a Emma em alguns quadros. Quadro que a Emma é desenhado como ou um traço mais normal, né, mais lindo, né, ou que normalmente às vezes ela usa para fazer ela parecer mais psicopata. Ela normalmente, né, a Emma normalmente, a cara dela é tão redonda e os olhos são tão grandes que eu não consigo parar de ver um pug do rosto dela. Então, tipo, quebra um pouco da verossimilhança, porque eu imagino um cara real conversando com uma pessoa com cabeça de pug. E eu não sei se isso era intencional ela aparecer um pug. One Piece, que todo mundo tem um traço, vamos dizer, nado, caracterizado, eu não sei. Caricatural, vamos dizer. Isso. É Caricaturizado. algo natural. Que é algo natural do mangá, algo que o mangá usa bem. Nesse não parece que esse é o objetivo. Então a cara de pug da Emma ressalta demais pra mim, cara. Tem coisa que eu olho e falo, é um pug, não é? É um pug que alguém pôs uma peruca em cima. Peraí que só sonar o nariz. Vai lá. Aproveitando que já que ninguém tem imagens, vai o som. Saudade. Isso, meus amigos, isso é uma suada de nariz clássica. Uma suada de desenho animado dos anos 30. Sabe? O urso é um homem tradicional. Uma suada de nariz digna de um personagem de Cuphead, digamos. Mas então, como capítulo eu gostei bastante. E vai cada vez ficando mais louco, né? Começa com algo normal do tipo, vamos dar uma olhada que tem lá na porta, né? Porque podia ser qualquer coisa o capítulo, né? Uhum. O seguinte, podia continuar com eles, podia continuar com o Ray, né? E aquele homem. Aquele homem. Então, tipo, podia ser qualquer coisa, mas não. A ação é a da história mesmo, né? Como se diz, da própria Emma. Daí você vai ver, primeiro você vê aquela sala que em um momento breve de teoria eu digo que provavelmente
que foi encontrado por aquele homem, né, era uma vila humana. Pera, volta que cortou um pouco. O que você falou agora? Que aquele local, o Gold Pound, foi encontrado por aquele homem. Ela já foi uma habitação humana. Transformada em parque? Eu acho que o parque já era a vila. Entendi. Tinha uma galera que fez uma mega estrutura para habitar alguns humanos. Que tinha floresta, tinha plantação, pudessem ter uma população humana estável muito maior do que aquela base secreta lá, né? Eu esqueci agora o nome do local. Mas aquela base no deserto mal aguentava 20 pessoas. Ali dá-se a entender que a vila, por si só, mal otimizada, aguenta 50 crianças. E todas elas maiores de 10 anos. Então ela pode ser otimizada para caber talvez 100 pessoas, 200 pessoas. Usando métodos mais deliberados de plantação, tendo uma população mais qualificada, como, por exemplo, eles estariam mais tempo lá, estariam mais habituados ao ciclo de plantação e tal. Então, crianças, eles sabem fazer, são agricultores, né? Você entende o que eu quero dizer? Não, eu tô só ouvindo. Tá cortando de vez em quando, mas continua. O som caiu? Não, Urso, não caiu. Mas tá ruim, que hein? Que parte? Não caiu. Cortou tá. um pouco de vez em quando. É que às vezes tá difícil aqui. Então, mas deu pra entender. Hoje tá bem ruim, mano. Puta que pariu. Pode ser a chuva em São Paulo. Será que você vai tentar conectar e desconectar? Já tá no meio. Acho que a gente tem que ir até o fim. Vamos lá, continua. Não, tô falando de mim, mas tudo bem. Não, professor. Mas então, mas deu pra entender o que eu tava falando, né? Mais ou menos. Entender quando é mais ou menos. Eu prefiro quando não entendem. É, porque tem um pouco do áudio cortando e um pouco de eu não tá entendendo aonde você quer chegar com isso. Não, era só uma teoria que eu queria pôr aqui. Ela era em si próprio objetivo dela. Mas e o elevador? O elevador, eu vou chegar nele agora. O elevador eu não faço a menor ideia do que é, brother. Pode ser. A gente tem que saber se ele sobe ou se ele desce. Pois é, né? Pois é. Inclusive, assim, peraí, deixa eu dar uma olhada numa imagem desse elevador. Porque só se ele for mágico, né? Porque a ilha tá flutuando e não tem caminho pra cima. Então, não sei se é um elevador essa porra. Pra começo de conversa. O que ser tipo uma sala de teletransporte? Então só se for teleporte mesmo. Eu acho que o autor quis fazer com que houvesse esse lago flutuante especificamente pra gente não achar que ele só simplesmente desce. Então, porque quando ele começou a falar que estava flutuante, e aí depois ele chegou e falou, não deve ser flutuante, deve ser a refração da luz na água. Mas, bom, é uma boa explicação. Depois ele fala, não, peraí, é realmente flutuante. Então, não sei, né? Então, tipo, minha teoria é que isso é um coisa de teletransporte. Talvez ele possa ir para o mundo dos humanos ou para outros locais dentro do próprio mundo dos demônios, né? Então,
ele seria uma máquina de teletransporte, que seria a única forma de sair dali. Ou senão ele só faz a luzinha, gira pra cima e faz... De novo, sabe? Não faz nada. Todo mundo entra, fecha a porta, faz um barulhinho, ele balança, daí sai. E todo mundo fica tipo, que porra foi essa? Não, não vai ser isso. Porque essa é a opção mais idiota. E normalmente, quando eu vejo uma história, eu não escolho a opção mais idiota. É. Eu nunca proponho a opção mais idiota. Eu escolheria com Bleach. Mas Bleach tinha uma capacidade especial de invocar a escolha mais idiota possível. Tinha um histórico, né? A gente sabe que é isso que o Bleach faz. Sabia. Então, tipo... Então a gente sabia que, tipo, ele fez o Ichigo subir e descer, subir e descer. Uhum. O que narrativamente é horrível. Quem ficasse preso em um dos dois lugares, ou que só descesse uma vez. Mas, enfim. Provavelmente é teletransporte. Outra coisa engraçada é que quando eles ligam, aparece o número 0000. Aliás, especificamente é 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. O que pode indicar que existem vários outros locais de teletransporte e eles são numerados. Tá, foi longe na teoria. Então por que aparece um monte de zeros do nada? Eu não sei, eu só interpretei como falha. Ah, não é falha, né? Não, porque... Quando ativa, é verdade. Não, É. nada. É valor vazio, quando ela ligou, apareceu on. Então tinha nada e aí ficou ligado. E aí depois falha. Mas só que não tinha nenhum número. Daí quando ligou, apareceu 000. Não, mas é isso que eu Porque quero dizer. Era o vazio. Era tipo Windows. É. Mas E isso... tem aquele texto que aparece toda hora que liga o Windows, que ninguém lê. É isso. Ó, esse é o nível de especulação que tá muito longe do meu interesse. Tipo, Não. é ir longe demais num bagulho que eu tenho zero informação. Não, é só uma dúvida. A sua proposta é que é tipo a abertura do Windows. Quando surge aqueles números, blá, 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 Windows, aí você usa o computador. É isso? A minha proposta é que isso pode representar nada. Quando aparece falha, tá escrito failure. E aí depois... Ah, não. Ó, depois tem a personagem falando suspended, só que tá com aspas. E no bagulho não tá escrito nada. A gente já viu... Não, tá escrito falha no failure. Na página seguinte, o primeiro quadro, a parte do texto tá só preta. Aí eu não sei se isso é o scan ou não. Mas a parte do texto tá preta e a pessoa já falando suspended com aspas. Como se ela estivesse lendo a palavra suspended e não tem palavra nenhuma ali. Eu não lembro qual é exatamente a palavra, mas teve uma vez que eles abriram aquele letreiro da caneta e a palavra estava errada também. O que eu tô querendo dizer aqui talvez o 000 não é nada. A desenhista colocou para ocupar espaço. Porque eu achava isso engraçado, 000. Acho que, tipo, positivo. Eu só acho engraçado. Eu não tô dizendo que é. Ah, tá. Eu só tô dizendo que indica que é isso. Eu tô dizendo pra você que não indica nada, por enquanto. Pode vir a indicar. É que eu acredito que pelo menos 50% das vezes, se fosse colocar, seria alguma coisa mais interessante do que literais zeros. Cara, não sei. Que é coisa visualmente mais sem graça. Talvez uma corujinha aparecendo. Isso ia ser mais legal. Você tem que concordar. Ah, sim, mas já tem a coruja embaixo.
Pra mim foi só um valor vazio, cara. É 0 porque é valor vazio. Se é valor vazio, quer dizer que tem um valor cheio. Tá. Enfim. O valor cheio foi a palavra on. E depois failure. E depois supostamente suspended, mas não tá escrito ali. É que é engraçado, realmente. Não dá pra saber se a máquina falou ou se eles pressuporam ou... Mas, enfim. Quanto elevador, eu acho que é teletransporte. Ou é teletransporte, ou você entra, ele faz pac, e você fica no mesmo local. Eu tô achando... Porque... Tem uma possibilidade muito grande de não ser nada também, mas aí no sentido de não que o autor não pensou, mas que é realmente uma armadilha, digamos, de repente. É só um bagulho para você ligar para avisar algum lugar, e aí a pessoa que foi avisada falou, opa, peraí, tem alguém na nossa estação de comunicação. Aí liga no telefone. Não sei. O elevador é um chamariz, é isso? É uma torre de sinal. E aí manda um sinal, alguém sabe, pip, 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 opa, tem alguém lá, vamos ligar no nosso telefoninho da casa do Big Brother. Não, você acha engraçado. O telefone também é engraçado, né? Porque, tipo, quem é que tá ligando? É o Minerva? Alguém que trabalha pro Minerva? É o Bial? É os demônios? Não dá pra saber. Mas é provavelmente quem controla o elevador. Eu só queria deixar que o elevador em si, você tá certo que toda a sala e todo local pode ser uma armadilha. Mas o elevador se teletransporta para algum lugar e fica parado. Por que não tem como subir e descer? Não, realmente, se a gente vê o que tá na tela, na página, como literal, não tem para onde esse elevador ir. A não ser que ele abra um caminho do tipo, abre aqui, aí abre o teto e ele sobe. Ou é um foguete, né? Isso! Ou senão ele sai uma broca embaixo e ele começa a perfurar. Aham. Que são as possibilidades reais. Eu não tô discordando. Mas, tipo, eu acredito que ele tem teletransporte porque é o que faz sentido. Ou ele não faz absolutamente nada. Bom, Urso, então quantos Big Fones você dá para esse capítulo? E se você não sabe o que é um Big Fone, o Big Fone é o telefone do Big Brother. E sim, eu tive que procurar no Google agora. Então, quantos Big Fones você dá para esse capítulo? Eu vou dar 7 Big Fones, Bial. Eu vou dar 7 Big Fones também. Deixa eu ler comentários aqui. Caru, o retorno do pato. No próximo capítulo, o telefonema, na verdade, era uma mensagem de telemarketing dizendo que seus créditos são insuficientes para o uso do elevador. Por favor, recarregue na banca mais próxima. Bailarina ninja masoquista. Só eu que achei engraçado que a desenhista fez o Lucas parecer que tá sofrendo uma reestruturação facial e ficando cada vez mais diferente a cada quadro. Eu sei que ela tem uma dificuldade de manter os personagens on model, mas nesse capítulo ficou super aparente. Como o urso. Não, isso é verdade. Eu comecei aí falando do Puggle, né? Pug. Do Pug. Que é sério, eu tenho umas páginas Pug aqui. A última página tá meio Pug, se reparar bem. Não tá tão, mas tá um pouco Pug. Qual é a página? A última. Não tá tão Pug, já foi mais Pug. Mas a falta de orelha de um lado dá muito mais ar de Pug. Cara, é muito. Às vezes é desenhado muito feio, velho. Não parece um Pug? Não parece um Pug? Parece. Agora que eu parei pra olhar. Ó, Vitor Guerra. É engraçado que sempre que vocês criticam uma falta de lógica no mangá, no capítulo seguinte eles explicam. Tenho certeza que os autores veem essa porra. Não, é mais porque a gente é burro mesmo. Não é o autor que vê, não. Ou senão, talvez a gente fala da coisa que não tem lógica e o autor que a lógica depois.
Porque a gente lemos o mangá semanalmente e se pá, a história não acabou e a gente reclama de coisas que talvez vai dar em algo. E a gente não tem como saber se vai dar em algo. Mas a gente tem que comentar o que está nesse capítulo. E se nesse capítulo não faz sentido, nesse capítulo faz sentido. Se no próximo capítulo a gente descobrir que a Emma é meio pug... Isso é uma possibilidade real. Leandro que tá vendo Evangelion. Parabéns pra você que tá lendo Evangelion. Vendo, na verdade. Mas leia também. Lê o mangá. É muito bom. Resumo de Promised Neverland. O que tem atrás dessa porta? O que tem atrás dessa porta? Atrás dela é um lago. O Gold Pond, como a ilha flutuante. O que tem nessa ilha? O que tem nessa ilha? Um elevador. Será que ele leva para o mundo humano? Para onde leva esse elevador? Para onde leva esse elevador? Ah, ele tá quebrado. Mas olha, o telefone tá tocando. Quem tá ligando pra gente? Quem tá ligando pra gente? É bem isso mesmo. A experiência de leitura do Promised Neverland é como se ele desse uma informação e aí ele precisa reforçar aquela informação mais umas 3 vezes. É uma boa, porque é uma boa para pessoas como eu. Às vezes eu esqueço a coisa exatamente assim que eu obtenho a informação. Então é bom um reforço. É bom. Quando você tá no nível de idiotice minha, você precisa de uma coisa assim. Vamos para Boku no Hero Academia, esse capítulo que é um capítulo polêmico, mas começa com... eu vi uns... Não polêmica exatamente, mas eu vi posts de pessoas chocadas. E eu vou dizer que eu fiquei também. Mas talvez eu tenha ficado porque eu não acompanho nenhuma discussão de teoria. Em algum lugar, alguém falou isso. E com certeza essa pessoa realmente acredita que estava muito certa. Porque se você chuta todos os personagens de Boku no Hero Academia, alguma hora você vai acertar. Eu vou dizer que esse personagem especial era muito, muito cotado. Porque ele é esquisito, né? Porque muita gente acredita que ele não tem um quirk. Ah, que ele coloca o bagulho na cintura e aquilo é uma máquina? É. Nunca parei pra pensar nisso. Porque a gente nunca viu ele sem aquilo. Isso é verdade. Isso é verdade. Quando todo mundo foi tomar banho e a gente viu aquela cena de fanservice, ele não tava lá. Ele nunca vai pra esses lugares onde tá todo mundo. Ele tá sempre isolado. Não sei o quê. Então, tipo... Tem um esquema de ele nunca se misturar. Tem o... dele ser... ter no flashback dele falando o porquê eu não posso ser igual às outras crianças. O fato dele aceitar completamente a derrota no momento em que o cinto foi destruído. Então, tipo, existem muitos fatores. Fala, Urso. Muitos fatores? Eu tô falando até agora. Ah, eu pensei que você ia completar a frase. Tem muitos fatores. É que essa teoria é muito velha e ela tem vários pontos, na verdade. Mas que o pai dele, você não vai lembrar quem é o cara. Obviamente que não. É o negociador de armas e fornecedor da Liga dos Vilões. É? Você sabe quem é esse cara? Bom, eu lembro que isso existiu, mas eu não lembro, eu nem lembrava que tinha um rosto esse personagem. Ele tem. Bom. Quando aparece a Toga e o Dabi pela primeira vez, é ele que tá lá apresentando eles. E eu não vou fazer a pergunta. Eu não vou. Porque eu já tô percebendo que esse Shonen Quest é mais uma humilhação. Então eu não vou fazer a pergunta. Eu vou fazer faz a pergunta. A pergunta é: foi dito no mangá que esse cara é pai do moleque? Não, a teoria. Ah, a teoria!
É por isso que eu falei, essa teoria era uma das principais teorias de quem era o traidor. Não. Mas só que, tipo, havia muitos traços indicando dele. O Raimundo Bruno tá aqui nos comentários falando Kaminari traidor melhor do que Aoyama traidor. Que tem a teoria de que o Kaminari, que é o moleque elétrico, né? É traidor também, é isso? Essa teoria, você que acompanha, ela existe. Essa eu vi, mas eu acho menos provável. Qual seria o payoff disso? De fazer o cara que dá choque porque ele fica retardado seu traidor. Qual o payoff? Agora, se esse cara realmente for alguém que ou não tem poderes de verdade e só usa ferramenta e por isso ele está do lado da Liga dos Vilões, faz muito sentido e daria um puta payoff. Por quê? Porque a Liga dos Vilões é muito sobre os quirks e sobre... E esse cara, não sendo uma pessoa com quirk, foi uma pessoa que a sociedade tratou mal, que a sociedade julgou. Caso ele não tenha quirk. Quê? Caso seja real. Ele não tenha quirk. É. Então, isso é uma possibilidade. Que tem sobre esse cara é que ele realmente, o quirk dele ou é muito fraco ou é muito forte. E ele não consegue usar o quirk sem aquele aparelho. No sentido de que ele é que nem o Cyclops do X-Men. Quem assistiu X-Men sabe o que eu tô falando. Porque, sério, gente, já teve, são 5 filmes, 50 anos de quadrinhos. As pessoas sabem que é o Cyclops. Desenho animado da Globo. As pessoas sabem. Sim. Então, tipo, seria a mesma coisa. Ou ele tem um poder muito fraco e ele precisa disso para entrar. Então, isso seria a razão pelo qual ele estaria interessado no Midoriya, pois o Midoriya começou a série como o cara que quebrava a mão quando usava os poderes. E ele quer entender por que ele sempre se ferrava quando usava os poderes, mas ele viu um cara que fazia o mesmo que a gota de boca dos poderes. Então ele meio que sente inveja do Midoriya por ter aprendido a controlar os poderes, sendo que ele não consegue e é extremamente dependente do cinto. Pera, agora você tá... Ah, tá, ok. Agora você tá falando da possibilidade de ele não ser o traidor, que ele está interessado por causa disso apenas. Sim, porque ele está interessado no Midoriya, porque o Midoriya é alguém que é especial e ele conseguiu controlar o dom dele e com isso ele consegue fazer algo que ele via que era impossível, que ele não conseguia usar o poder sem um cinto. A gente nem sabe exatamente de onde sai o raio laser dele. Tem algum órgão esquisito lá? Cara, sabe um bagulho que agora eu tô pensando enquanto você tá falando? Boa parte de tudo que você falou, que você tá contando as teorias da internet por aí, né? Você não criou essas teorias, eu suponho. Eu não sei até que ponto você acredita nelas também. Você só tá descrevendo... Você é partidário de alguma dessas teorias? Eu gosto da teoria de que se ele for traidor, ele ser filho do cara que é fornecedor. Porque isso gera drama. Isso gera conflito. Sim. Eu acho isso interessante. Porque ele é um cara que é filho de vilão, mas sonha ser herói. Mas não consegue ser um herói sem a ajuda do pai vilão. Isso seria algo interessante. O que eu acredito, ele não é traidor. Ele só está atrás do Midoriya porque ele quer aprender a controlar o poder de verdade. Ó, tudo isso que a gente está falando, eu nem fiz o resumo do capítulo ainda. Tudo isso que a gente está falando de teoria das internets, tudo depende
de um monte de coisa que é só suposição, obviamente, né? A gente tá, assim, no momento que mostrar ele soltando o raio do umbigo sem o equipamento, boa parte desse bagulho caiu por terra. No momento que o cara que fornece armas pra Liga dos Vilões der um nome, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, cai por terra a teoria. Então, é uma discussão. A discussão de teoria, eu já falei algumas vezes por aqui, pra mim, tipo. É tão desnecessário. É tão. Sei lá. Tão além do que. É um desvio de atenção de coisas muito mais legais. Esse capítulo, sozinho, é muito mais legal do que qualquer teoria dessas. Pra mim, pelo menos. Tipo, muito mais legal. Você quer dizer a parte só dele ou incluindo a parte do All Might? A parte só dele, né? Porque se for incluindo a parte do All Might, obviamente tem muita mais carga dramática do que algo que a gente acha que pode rolar, porra. Não. Eu tô falando especificamente a parte na escola, depois da conclusão do exame. Sim. Essa parte que eles estão. Qual é o setembro? Setembro acabou, outubro começou e tal. Essa parte, sozinha, é muito mais da hora do que ficar imaginando que de repente ele pode não ter um quirk e ter um equipamento e o pai dele de repente é aquele personagem que apareceu mais ou menos 2 vezes no mangá. Não, vou chamar de vez. Ah, mas eu sou burro, você sabe disso, eu sou uma anta. Eu não lembro. O personagem que fornece armas pra Liga dos Vilões. Bom, enfim. Tecnicamente, ele fornece roupas de vilão, sabe? É potencializado. Ó, o pessoal, o Rafael HQ, você não fazia teoria de Lost, Kitsune? Eu não fazia teoria de Lost. Não tem o porquê fazer, todo mundo já fez todas. Na época que passava, né? Mentira, sempre dá pra fazer uma nova teoria de Lost. Mas aí se você... Ó, ambiente de teoria, pelo menos teoria de Lost. Você tinha o pessoal que pegava aquelas peças jogadas, né? Tinha muitas coisas, muitas pontas soltas. E aí o primeiro cara ligava da maneira mais óbvia possível. O segundo extrapolava um pouco. A terceira ligava com outros elementos que não tinham nada a ver e extrapolava mais um pouco. Aí a quarta, meu filho. Aí o cara pode só dizer que, na verdade, a ilha é ele. Não, a minha teoria é que eu sou a rolha. Sabe? Enfim, deixa eu falar do capítulo. Mas eu acho que o problema do Lost é que ele foi escrito por J.J. Abrams, pensado por J.J. Abrams, e ele tem o péssimo hábito de fazer com que as pessoas comecem a criar teorias. Ele causa isso. Cara, o J.J. Abrams, ele tem um bagulho que ele gosta de chamar de Mystery Box. Fazer a história em volta dessa caixa misteriosa que tem alguma coisa e você não sabe. É o recurso de roteiro preferido dele, é tipo declarado, ele já falou muito sobre isso. O negócio do Lost... Então, tipo, você não pode culpar Lost. Não pode culpar Lost. Lost, em essência, queria que você fizesse isso. Sim. Eita, pô, isso aí foi um trovão, não foi? Só pra confirmar o que eu falei. O trovão chegou e falou assim, tá certo, mano. Mas, então, mas Lost foi feito pra isso. Boku no Hero não é tanto assim. Não, tipo absolutamente. Entediado. Inclusive, essa é a parte que, mais uma vez, Leonardo, o ser humano mais idiota da internet, vai mais uma vez mostrar que é uma anta e vai se humilhar. Não, cara, você não pode ser a cara mais idiota da internet. Ah, sim. Sim, eu me digo. Eu tenho essa informação, eu tenho as estatísticas pra provar. Porque agora eu vou provar pra vocês que eu sou um completo idiota. E eu vou fazer uma declaração que você automaticamente vai corrigir, porque é isso que acontece toda vez que eu falo qualquer coisa. Todos me corrigem automaticamente porque eu sou burro. A coisa do traidor
na minha leitura estúpida, é um bagulho que foi comentado mais ou menos umas 3 vezes. Depois de tal arco que eu não vou lembrar, alguém, numa certa página, é possível que tenhamos... Acho que tem um debate lá dos professores, alguma coisa assim. É possível que tenha alguém passando informações internas. E meio que foi falado nesses momentos, 1, 2, 3 vezes no máximo. Pra mim, nunca foi foco. Pra mim, que sou um completo imbecil, que não lembra e não sabe entender nada, nunca teve nenhuma importância. Essa revelação foi legal pra mim, porque, e aí eu vou chegar nisso que eu tenho que fazer o resumo do capítulo alguma hora, foi legal porque o capítulo foi muito legal nessa parte. A construção foi muito interessante. Para que instigasse o interesse em o que esse cara quer. Tirando isso, o mistério de quem é o traidor, quando os caras revelarem, eles revelaram. Se revelarem. Se não revelar, foda-se. Tem um mar de coisas muito melhores e mais interessantes e, sei lá, tematicamente relevantes. Tem drama, tem conflito, desenvolvimento de personagem, tem o caralho a 4. O mistério do traidor é absolutamente desimportante na leitura deste que vos fala, que é um completo imbecil. Eu vou fazer o resumo do capítulo, porque a gente não fez até agora. Bom, volta lá do bagulho do exame, e o Gang Orca falando que o comportamento das crianças reflete o que eles avaliam dos adultos e tal, então tem que educar muito bem desde cedo, agora eles podem ter uma chance, e o caralho é 4, então meio que agora que eles entendem melhor os adultos, eles podem, eles têm um pouco mais de respeito e podem se desenvolver melhor e tudo mais, e o Gang Orca tenta fazer um discurso que todo mundo ignora. Depois tem os caras lá especulando por que foram atrás especificamente dessa mina e que agora as duas escolas vão trabalhar juntas e tudo mais. E aí tem a conversa do Endeavor com o Shoto, que é uma coisa dessa troca de inspiração, o Shoto olhava para o Endeavor e tinha essa atitude fechada porque refletia a visão que ele tinha desse homem que ele não respeitava, e agora ele viu isso e vai tentar ser um herói que o Shoto respeite. Então tem um momento ali delicado entre eles. Aquele outro moleque que não gostava do Endeavor também meio que dá o braço a torcer, fala, caralho, ele tá tentando mudar, eu acho que eu posso tentar mudar também. E aí tem lá um discurso de passo a passo eles estão fazendo progressos e tudo mais. Aí corta, nós temos o pessoal na escola, tem lá uma espécie de um epílogo falando que a gente foi, o nosso grupo foi acompanhar o funeral do Nairai, a agência do Nairai foi passada para o Centopeia, a menina agora tá controlada, mas ninguém sabe quando ela vai perder o controle de novo, mais o chifrinho, que era a origem do dom dela, diminuiu, então ela tá meio que sob controle e tudo mais. O Midoriya tá tendo problema com estudos, coisas normais de escola, epílogo do que tava acontecendo, até que do nada o moleque enfia queijo na boca do Midoriya, e o Midoriya fica, what? E aí tem todo lá um bagulho de... Chega aí, vamos comer... Essa cena é simplesmente sensacional. E essa cena é sensacional porque é tipo do nada, sabe? Você tá tipo, tem todo um caminho. Eu vou chegar lá, depois eu falo. Eu vou chegar na minha parte dos comentários. Aí ele coloca o queijo, se recusa a ir no refeitório com o pessoal, coloca lá um pano e um vinho e toma e tudo mais. E tem a narração do Midoriya falando, o comportamento do Aoyama foi estranho, mas eu nunca consegui entender muito bem o Aoyama. Até ele começar a revelar a sua verdadeira natureza. E aí tem a narração do Promised Neverland falando, pessoal, obrigado por esperar. Finalmente ele começa a agir.
Então eu não sei se você já conta tudo que você falou de teoria como a sua vez de falar, Urs? Ou você tem comentários aí? Não, eu tenho mais, porque eu não falei do All Might, não, do Endeavor e tal, essa parte Tá. do meio do caminho. Bom, por favor. E, aliás, eu também tenho mais algumas coisas de teoria para falar, porque realmente é um capítulo revelador de revelações. Vamos lá. Ele não é um capítulo revelador, hein? Deixa eu deixar isso bem claro. Não teve absolutamente nenhuma revelação até agora. Teve. Qual? Que um dos personagens está fazendo alguma coisa realmente suspeita. Não, isso não é uma revelação. Isso é uma revelação. Isso é uma provocação de uma possível potencial revelação. Isso não é uma resposta, é uma pergunta. Qualquer coisa que sair daí vai ser mais do que nada. Ele não tá fazendo nada. Ele não tá de inocência ali. Porra, mas aí a grande revelação é que esse personagem, na verdade, não estava fazendo nada. Ele estava fazendo algo. Eu quero dizer que isso é uma história, não é vida real. Isso é mangá. Se ele tá fazendo isso, alguma coisa interessante vai acontecer. Porque senão eu não teria fazendo isso. Mas eu não tô falando que isso é vida real. O que eu tô querendo dizer é que, meio que por definição, isso não pode ser uma revelação, porque isso é uma pergunta. A revelação seria a resposta. No capítulo que vem, talvez a gente tenha uma revelação. Agora a gente não tem nenhuma. Então a gente tem o quê? Então, uma instigação, uma... É uma provocação. Não vou ficar disputando aqui termos. Tá, ok. Siga. E nós temos, talvez, nesse capítulo, né, quando ele fala que ele quer ser o Endeavor, né, quer ser de orgulho pro filho dele, o Endeavor desenhado da forma mais bichojo ou bara, não sei. Bichonem. Bichonem, isso. Mas acho que ele não é um bichonem, realmente. Ele seria um bara. Um bara. É. Sim, mas só que não tá com aquela eu vou matar você e toda a sua família de sempre. Ele parece uma pessoa simpática. Que você ia querer ir, sei lá, ir pra praia com ele. Daí, sei lá, jogar futebol de praia com ele. E ter uma conversa de bar. Aham. Não tipo um cara do eu atravessaria pro outro lado da rua se visse ele. E parece quase que sorrindo, sabe? Como se tivesse ainda algum resto de alma dentro dele. Bem chocante esse momento. Ele é tão chocante que fez outro personagem do outro lado do local falar, não, peraí. Ele tem aquela cena bem engraçada, ele deu um soco na própria cara pra ir falar, né, com All Might. Mas, porra, o Endeavor. E foi talvez uma das poucas aparições do Endeavor em que ele não termina sendo esculachado. Normalmente o Endeavor termina o dia sendo esculachado. Aham. A gente brinca com isso. Mas porque ele merece. Sim. Mas sincero, ele não merece esse dia feliz todo. Pois é, foi uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu lia. Ele... A gente não tem, vamos dizer, ideia de como foi as relações que ele teve com a mulher, no sentido sexual da palavra. Né? Porque depois do primeiro filho, e ele começou a reclamar que ela tem poder, sei lá, de fumaça, não sei, não, gelo e fogo, e fala, não, preciso mais filho, para ter certeza, ela vai começar a suspeitar que não foi casamento por amor. Né? Então, tipo, há indícios de talvez abuso sexual? É uma possibilidade real? Vamos ser sinceros aqui. Uhum. Abuso infantil. Negligenciamento dos outros filhos.
Negligência, né? E abuso doméstico, negligência, né? Tá, ele é muito forte e prende muita gente má. Mas talvez, já parar pra pensar que ele talvez é uma gente má que devesse ser presa? Sei lá, passamos 10, 15 anos na cadeia, parando para refletir um pouco sobre o que ele fez? Para pagar a sociedade pelo crime? Eu só quero deixar isso aqui, sabe? Sim. E como ele pode simplesmente jogar uma pessoa no manicômio só porque ele é famoso? Então, é só para deixar claro que o All Might não merece... Aliás, o Endeavor não merece momentos felizes. O All Might merece. Como o All Might merece momentos felizes. Ele... All Might é vida. Mas Endeavor, não. Endeavor é ódio. Endeavor é morte. Endeavor tem mais é que se fuder. Então, tipo, ver ele tendo uma cena feliz é estranho. Então, tipo, eu fiquei muito nessa do... Esse cara não merece essa cena. Vai se fuder. O enterro do Nayai foi... Bom, a gente já chorou por ele, né? Mas mesmo assim, foi um momento dramático. Aliás, se você parar pra pensar, como um dos sidekicks dele, o Cassio Topé, herdou a agência, né? Uhum. E ele era um cara que foi desenhado por fãs. Ele e a Bubble Girl. É engraçado isso, né? É meio como um fã herdando o bagulho. E tipo, acabou que o personagem tem um lugar de destaque na história, né? Em algum nível. Em algum nível. Do tipo, Então, ele, né? o cara... ele tá aqui! O cara que fez esse personagem deve estar se achando o máximo. Não, ele tá. Ele tá muito felizão. Mas foi um bom design, isso é verdade. A gente tem mais informações sobre a Eri, né? Uhum. E aparentemente. Eu achei que o mangá ia esquecer que ela existe, tá trabalhando, e é possível que, se ainda tá trabalhando com ela, talvez bem mais no futuro. Eu tô dizendo daqui a 50 capítulos, ela reapareça. Não é algo para tipo, e agora ela se ressurgiu, não. É algo bem mais pro futuro da série. Quanto a esse aspecto de que é um indício de que a Ellie vai continuar na história. Eu acho que sim, eu acho que sim. Parece ter. Tipo, eu acho que o arco dela ainda não tá completo, tem coisa pra ela passar. Acho que tem coisa pra acontecer com ela, assim. E daí tem aquela cena assim da escola, blá blá blá. Eu errei a conta por pouco. E outra coisa que o Midoriya tá muito pilhado, né, ultimamente, se reparar bem, né? Depois do acontecido. Ele andava mesmo, se reparar, ele até está com um leve indício de olheira, né? E daí acontece aquela cena fantástica do queijo, que, tipo, é fantástico. Aconselho você fazer isso com todos os seus amiguinhos, simplesmente enfiar queijo na boca deles e esperar a reação, ou seja, um soco na sua cara. Porque o Midoriya foi muito de boa para o que uma pessoa podia fazer. Me agir dando um soco automaticamente de susto era aceitável. Uhum. Só fazer isso, sabe? Pá! Porque, pô, você tá enfiando um bagulho na minha boca. Cara, sério. Eu tenho muita sorte do Midoriya ser um cara muito de boa. Uhum. Porque, tipo, qualquer. Nossa, mano. Se ele fizesse isso no Brasil, eu apanhava. Enfim.
Daí é o momento em que ele começa a reparar, né, que o Ayoma, né, andava estranho. Aoyama. Ayama, obrigado. Aliás, duas coisas quanto à cena final, quando olhando o Midoriya, né, a janela dele, né. A primeira é, o Ayama, ele é vizinho de quarto do Midoriya. E é aquela... Sabe aquele balcão que é junto? Ah, você varanda. Eles dividem varanda. Isso, então ele só pulou a bancada. Hum. Isso. Pulou 2 andares para chegar lá. Não foi nada tão absurdo. Ele só pulou pro outro lado. Então, no começo eu falei, caralho, mano, como foi parar ali? Pulou um muro. E o olhar dele também é muito bom nessa cena. Porque se a gente reparar bem, ele está sempre com uma cara falsa. É. Ele tá sempre com uma cara que você fala, mano, não parece um rosto que ele normal. Forçando um sorriso. Sempre parece estar mostrando, forçando uma face. Esse rosto dele aqui no final é uma das poucas vezes no mangá ver ele que parece natural. Que não é ele fazendo esse sorriso típico dele. Uhum. Então, aliás, a própria expressão facial dele indica, eu acho que é uma, eu não consigo dizer, né? Isso indo para a interpretação, não nas teorias, né? Tem algumas muito boas, mas na interpretação dessa imagem, pura e simplesmente, eu acho que ela caminha entre o ódio ou a inveja. Numa inveja de vanglória. No sentido de que ele inveja o Midoriya. Porque o Midoriya, querendo ou não, ele é um dos melhores alunos da sala. Ele é um dos alunos mais populares da sala. Todo mundo gosta do Midoriya. Ele é um dos alunos que mais motiva a sala. Ele uniu as salas várias vezes. Então, o Midoriya, ele tem esse efeito de ser uma pessoa que tem, vamos dizer, ele chama atenção. Ele chama as pessoas para ele. Ele tem o efeito Naruto. Ele tem o efeito Naruto. Ele tem até o conversa no Jitsu. Aham. Um pouco mais fraco, mas só que ele tem. Então, quando você vê um personagem que tem toda a temática de cavaleiro, toda a temática de glória, dá muito a entender que ele tem inveja do Midoriya. E eu sinto que é isso que está acontecendo, na verdade. Embora a teoria de que ele seja realmente sem poderes, ou que ele seja filho do cara que contrabanda armas, seja boas. Bons argumentos para essas teorias, eu acredito que é uma coisa bem mais simples. O Midoriya conseguiu controlar um poder que parecia incontrolável. Tava os ossos dele. E a gente sabe, de fato, que o Aoyama... Não preciso lembrar o nome dele agora. Ah. É isso mesmo? Aoyama. É Aoyama. Não consegue usar o poder sem um cinto. É uma das coisas que fala logo quando ele surge.
Ele não consegue usar o poder sem um cinto. Então, quando ele vê alguém que conseguiu controlar um poder que era incontrolável e ele precisa de uma ferramenta para controlar o dele, ele se sentiu meio que inferiorizado. Volte para o capítulo em que ele fala, porque eu não posso ser como todo mundo, porque o meu dom é tão destrutivo contra mim e contra as outras pessoas. Tem um cara lá que faz bolhas. Por que eu não posso fazer bolhas? Por que eu tenho que soltar um laser da minha região peniana? A gente nem sabe de onde saiu o laser. Eu tenho dúvida, ele tem um cristal lá, ele tem tipo um segundo pênis, só que é um pênis laser. Eu não sei. Eu tenho uma dúvida, às vezes, que surge na minha cabeça. Da onde dali sai? Aliás, outra coisa interessante, dá pra se pensar, é que ele aparentemente não tá usando o cinto dele nesse momento em que ele tá olhando Midoriya. O que é uma das poucas vezes, eu acho, que a gente viu ele sem um cinto. Bom, ele também não tá usando o cinto na sala. Eu sempre pressupus que ele tinha o cinto por debaixo da camisa, alguma coisa do tipo. Bom, não tá aparente. Sim. Por causa que ele fala que precisa do cinto para o poder, então eu falei, ele só põe o cinto em algum outro local, ou ele só não usa o poder quando tá sem um cinto. Mas o ponto ainda é que ele e eu acho isso bem interessante do ponto de vista que vai sair uma situação dali dramática. Não vai sair, tipo, uma comédia quá, e ele tá apaixonado pelo Midoriya. Não. Outro fator que não se fala muito, só para terminar, sobre ele, é que ele é um cara extremamente observador. Ele foi a primeira pessoa a reparar que a Uraraka estava apaixonada pelo Midoriya. Tá. Foi durante o... Tem outros exemplos dele ser extremamente observador? Puta, tinha mais dois, eu só lembro desse, porque esse é engraçadinho a cena. Ele fala isso, daí ela fala, daí ela vai dar um chute na cara do professor. Sim, eu lembro disso. Então, ele tem isso, então isso ajuda nos caras que têm a teoria de que ele é o vilão por causa que ele é observador. Porque os vilões têm que ser observadores. Certo. Aparentemente. Posso? Eu não sei se você parou a ironia do que eu falei. Sim. Vamos lá. Começo de conversa, nada do que eu vou falar importa, porque o Urso já falou tudo. Mas eu vou tentar. Posso tentar. Segundo, eu não leio teorias. Eu não acho que esse capítulo fica melhor por conta de teorias. Eu acho que ainda não... A gente sabe zero e vai ficar legal quando a gente souber algo. Por enquanto não sabemos nada. Antes de chegar lá, eu vou corroborar com o que o Urso estava falando do negócio do Endeavor, porque eu acho que assim, esse trecho todo das crianças, da prova de recuperação e do Endeavor, eu acho interessante como ideia e como construção, tipo, dá pra perceber que teve um empenho pra ligar as ideias. E seria perfeito, tipo, perfeito, você ligar a ideia de um pai observar o filho inspirando crianças mais novas e querer que ele também fosse uma inspiração para esse filho. E também perceber que ele deveria ser, como pai, esse é o papel dele. Toda essa ideia é muito boa. Muito bem realizada. Não fosse o fato
de que o backstory que ele criou para o Endeavor ser um backstory muito pesado. Me dá a impressão que o Horikoshi não tem exatamente noção do peso do que ele criou. Ele criou essa coisa para justificar os poderes do Todoroki, a dualidade dos poderes dele, para fazer com que a dualidade dos poderes do Todoroki tivesse um significado temático, para criar essa relação dessa pressão dele, para criar um motivo na lógica da história, para que essa relação deles representasse essa pressão que os pais colocam nos filhos. E também para explicar essas coisas da mistura de quirks e tal, que até foi abordado no capítulo passado. Tudo isso, eu entendo qual é a intenção. Só que as implicações disso são as coisas que o Urso falou. Por exemplo, se esse cara tá transando com essa mulher para misturar poder, não é um sexo por amor, é uma relação muito errada. Se essa mulher não gosta desse cara, boa parte das relações sexuais que eles tiveram não foram 100% consensuais, e isso é abuso sexual. Então a gente deveria pensar um pouco mais a fundo quem é o Endeavor, e aí quando a gente pensa mais a fundo quem é o Endeavor, o momento bonitinho dele é realmente muito esquisito. É muito esquisito. Então, tipo, só o que eu acho, o erro do Horikoshi aí pra mim é não avaliar até a última consequência o bagulho que ele tá criando. Não avaliar o peso e o que ele representa no mundo que a gente vive hoje, 2018. Então esse momento muito esquisito. E como o Urso disse, ele tá desenhado de um jeito muito bichonen, muito homem bonito de mangá yaoibara. E eu quero que esse homem me coma e eu quero chamar ele de Daddy. É isso, quando eu olho pra esse desenho. E é muito esquisito. Quando o moleque dá um soco na própria cara, na página anterior ao soco na própria cara, tem, enquanto ele vê o Endeavor falando com o Shoto, tem um quadro com uma retícula. E é a cara do Endeavor quando ele ignorou esse moleque, né? Essa é a cara do Endeavor, esse olhar de completo desprezo. E aí você vê ele todo fofo, é só muito esquisito. E aí você pensa em tudo e tal, aí toda a relação fica muito esquisita. Enfim, isso é um bagulho... Oi, fala de novo. O que os anos fizeram com esse homem, né? Os anos foi meia hora vendo o moleque dele fazer uns bagulho lá numa prova de recuperação. Uma prova de recuperação. Uma prova de recuperação. Muito bem. Não, pior que é verdade. Por que essa parte desse moleque é maravilhosa sem precisar de teoria? O cara gasta uma série de páginas fazendo a gente achar tudo a coisa mais... tudo bem supor que ele seja um estuprador, mas é errado imaginar que o Aoyama é um traidor, sem contar que já vi personagem fazendo coisa muito pior e sendo redimido. Eu não tô supondo, eu tô interpretando fatos. É diferente. A teoria do Aoyama depende da gente imaginar que um outro personagem que nunca teve ligação com ele em nenhum momento é pai dele. Não, essa é uma das teorias. É uma das teorias. Então é diferente de a gente entender o que representa o que está acontecendo na história. Vamos lá. Nossa, eu esqueci de colocar. Esquece, deixa eu voltar porque eu me distraí aqui. O cara passa uma série de páginas estabelecendo normalidade, mais absoluta normalidade. A gente vê o moleque na prova tendo dificuldade com a matéria de matemática. A gente vê o enterro. Então, vai desviando a nossa atenção, vai fazendo a gente cair no tipo, agora a gente vai voltar para um momento normal da história.
A gente vai começar um novo arco, então a gente precisa de um momento de calmaria. A gente vai vendo onde tá personagem tal, onde tá personagem tal. A menina tá controlada, o chifre dela tá menor, o Midoriya não sabe fazer as contas, tem dificuldade com bagulho e tal. Aí, de uma página para outra, tem um corte absurdo que eles estão só conversando normalmente. Tipo, oh, vamos comer? Vamos comer? Pô, tô com muita fome. Bum! Queijo na boca do moleque. Uou! Sabe, esse corte, mano, como eu dei risada nessa página. Essa página é genial. Genial. Eu tava comendo um pudim e quase gostei do pudim. Foi bem isso. Eu não tive reação. Foi simplesmente maravilhoso esse corte. E o quadro seguinte também é muito bom. Do Midori olhando. Mas o que tá acontecendo? O total transtorno do Midoriya no quadro seguinte é sensacional. E aí já se estabelece como ele se isola do grupo. E como meio que o isolamento dele é aceito pelas pessoas. Sabe? O pessoal convida ele pra cafeteria não, pro refeitório. E ele fala, não, porque aquele refeitório não tá à altura dos meus gostos. E aí ele coloca o vinho e tal. Toda a atitude dele, as onomatopeias estão diferentes, pelo amor de Deus. Olha a página onde ele tá colocando a mesa com a toalha e o vinho e o prato. As onomatopeias dele estão diferentes. É sensacional. E quando ele faz isso, as pessoas meio que aceitam. Sabe? Eles meio que aceitam. Que tipo, não, bom, é isso que ele faz. Ele é meio doido, é diferente, é estranho o comportamento dele. Bom, tchau, falou. A gente aceita você como você é. Esse momento, desde o momento do queijo até o momento do vinho, veja só você a frase que a gente tem que falar, a gente já começa a aceitar uma série de coisas sobre a história. E quando ele aparece na janela como um cara muito esquisito, você meio que acredita que, o cara é esquisito, 2, ninguém nunca ia desconfiar desse cara. Eu nunca desconfiei desse cara. Porque eu sou, sei lá, como eu já falei, eu leio o mangá do jeito errado. O jeito certo de ler mangá é ler e ir para um grupo e ler todas as teorias. Quando você não lê teoria, você é um idiota. Eu sou um idiota, eu não leio teoria. O Aoyama era um personagem de alívio cômico para mim. O fato de ele usar o cinto, para mim, nunca passou de uma referência ao Ciclope ou talvez mais especificamente ao Destrutor. Destrutor, para quem não conhece, irmão do Ciclope, que, se eu não me engano, pelo menos no filme é assim, acho que nos quadrinhos também, precisa de um equipamento para direcionar as rajadas dele, porque ele também não tem muito controle. É um cara que tem uns círculos no peito, e aí ele solta os raios, assim. Então o poder desse moleque é meio que isso para mim. Ele precisa de um equipamento para direcionar, senão não tem direção nenhuma, e sai mais ou menos da região do umbigo. E é isso. Nunca passou de nada disso. Ele é um alívio cômico, ele é um personagem esquisito, ele é um personagem interessante. Ele aparece e fala umas coisas na cara, não porque ele é observador, mas porque ele é o tipo de personagem tão esquisito e à parte que ele pode facilmente ser usado pelos comentários que cortam a pessoa, que cortam a ação. Porque é uma presença estranha naquele diálogo e de repente ele aparece com uma verdade. Então ele servia para esse tipo de coisa. Para mim ele nunca passou de nada disso. E as páginas onde ele foi tendo um comportamento estranho, mesmo com a narração, a ideia de que ele é um cara esquisito e à parte e que ninguém entende muito bem e que ele é só um alívio cômico, estava tão enraizada para mim que nem a narração dizendo que tava tudo muito... alguma coisa aconteceu. Sim, o comportamento dele foi esquisito. Até a narração onde ele fala, mas aí ele começou a revelar a sua verdadeira face. Antes disso, eu só tava tipo, ele tá narrando coisas esquisitas do dia a dia da escola.
esse cara ser esquisito é parte do dia a dia da escola. Daqui a pouco ele vai falar a coisa estranha que realmente aconteceu. E aí mostra o cara na janela. E pra mim foi realmente um choque. Pra mim, que leio o mangá do jeito errado e sou burro. É assim que funcionou o capítulo. Eu vou supor que, como eu sou um cara mais ou menos na média, boa parte das pessoas pode ter tido a experiência parecida com a minha. Então, eu vou supor que foi um capítulo muito eficiente por si só para criar na gente, para desviar a nossa atenção e criar uma série de expectativas para depois quebrar essa expectativa e falar: caralho, ele, eita porra. E, mais uma vez, muitas teorias, muitos bagulhos, da hora. Que bom que todo mundo tá pensando nessas coisas. Legal. Até agora não teve nada. O texto do editor da Shonen Jump, que não mente, também não disse nada. Nunca mente. É uma regra. Eles só contratam pessoas absolutamente idôneas para escrever esses textos. E esse texto não diz nada. Tipo, pessoal, obrigado pela espera. Finalmente aquele homem começa a agir. Isso pode só querer dizer, tipo, finalmente esse personagem que a gente nunca entendeu muito bem começou a fazer alguma coisa. Pode só querer dizer isso. Isso não quer dizer necessariamente que ele é o tal traidor da UA. De repente, o traidor da UA é outro personagem. De repente, o traidor da UA nem é uma coisa tão importante. Sei lá. Eu não sei. Nada aconteceu. Foi só um capítulo muito interessante que fez a gente ficar surpreso. O escritor da Jump nunca mente e esse texto é dúbio. Então, o texto é dúbio. Não sei se o contrato desde nunca mentir permite duplicidade. É uma coisa importante isso. Mas ele precisa também fazer... Ó, o que esse cara não pode fazer é colocar no texto: finalmente, o traidor da UA apareceu! E aí o próximo capítulo é outro personagem, é o Kaminari, por exemplo. Ele não pode mentir, mas ele pode fazer mistério. É a função dele fazer mistério. Às vezes, o mistério é a coisa mais idiota do mundo, como uma narração de Promised Neverland. O que será que tem atrás desta porta? Às vezes é isso. Nesse foi dúbio. Isso pode só querer dizer que, olha, esse personagem que você não sabia o que fazia até agora, ele é meio esquisito. De todas as teorias que... mas só que, tipo... Não, só pra analisar esse texto. Que eu realmente fiquei puto com o editor da Jump dessa vez. Porque ou ele revelou na cara do... ele realmente é o traidor, gente. Isso aí. Tá ali, é o traidor. Ou ele chegou... Sabe esse cara que 90% dos nossos leitores mal lembram que tá lá e ele é uma piada? Ó, ele começou a agir. É que nem se o cara que fala com animais começasse a agir. Que diferença faz? Você tem que concordar comigo que o editor da Jump fez uma merda nesse comentário. Não concordo. Não concordo. Foi um comentário... Pra mim, foi um comentário de editor da Jump vago pra fazer você ficar com expectativa pro próximo capítulo. E ele fez. Mas eu quero saber. Esse obrigado por esperar, eu acho que foi exagero. Obrigado por esperar pode ser hipérbole. Tipo, não, sério, ninguém esperou. Exceto os caras da teoria. Mas, ó, como o Lucas Oliveira falou... Como o Lucas Oliveira falou aqui nos comentários, sinceramente, dane-se as mega suposições. Só resta ler o próximo capítulo para saber de fato. Sim! Não, é que eu discorde dele. A minha leitura... O meu ponto que eu tô querendo chegar aqui é o seguinte, é bem simples. Sobre o editor Sam.
O editor Sam colocou uma hipérbole desnecessária no desnecessário. O que torna isso ao quadrado desnecessário. Então esse é o meu ponto. Porque ou você já achava que ele é o traidor, daí você, finalmente, ou você nem, lembrava quem é ele. Ele não é um daqueles personagens que tem um fandom próprio. E eu não tô ouvindo você, e eu não acho que é sincronização. Fala. Eu não tô te ouvindo. Apertou o botãozinho do headset. Sem querer. Meu ponto... O que você falou? Alô, você tá me ouvindo agora? Tô, mas quer dizer que você não ouviu nada que você falou antes. Que apertou o botão aqui do negócio sem querer. Por isso que desligou. Mas o que eu tô repetindo o que eu tava falando naquela hora. O meu ponto é que a gente não sabe absolutamente nada, e a minha leitura é essa leitura estúpida de quem não sabe ler mangá de verdade, de ler o que tá na página e pensar, poxa, eu tenho interpretações para o que esse cara quer dizer, mas sem as próximas informações eu não tenho como saber. Vamos esperar. Eu me importo muito pouco com o traidor da UA. Mas, tipo, quase nada. Absolutamente nada. Então, se esse cara for, da hora. Se for outro, da hora. Quase nada é algo. Muito pouco, muito pouco. Então, se for, da hora. Se não for, da hora. Pode ser outro. Tanto faz. A essa altura, só vai me importar o traidor da UA se for um personagem que a gente realmente se importe. Sabe? Sei lá, se revelar que é o Bakugou, o traidor da UA. Falando, não, peraí, vamos com calma. Quando ele teve tempo de fazer isso? A gente tá acompanhando a história dele. Se for o Ida, opa, esse cara não era a pessoa mais certinha de todas? Como assim? Agora, se for o Kaminari, se for a menina alienígena, se for o cara do Durex no braço, tanto faz. O cara que tem tentáculos e uma boca na ponta da mão. Que bom, é o cara mais nojento da porra da escola toda. Parabéns. Tem que fazer alguma coisa pra ser útil na história. Legal. E se for o Aoyama, pô, da hora. Nunca esperei. Legal. Paciência. Eu acho que, qualquer um dos personagens principais ia sair muito do cu. Sim, exato. Esse é o meu negócio. Os personagens principais, se forem algum deles o traidor, vai ser tirado muito do cu. Vai provavelmente contradizer um monte de coisa que a gente conhece, vai ter que justificar o comportamento de certos momentos, vai ter que explicar quando eles arranjaram tempo pra fazer essas coisas e tal. A maior parte dos personagens que realmente importam seria horrível. Os outros personagens, pode ser qualquer um. Caso isso seja importante. Caso. Eu não sei. Urso, quantas teorias! 3 exclamações você dá para esse capítulo? Eu vou dar 8 ações. 8 com 4 exclamações. Eu vou dar 8 com 7 exclamações como Keijo. Deixa eu ler comentários. Nossa, tem muito comentário. Tem, cara. Quando você for escrever, lembra de contar, tem 7 exclamações. Por quê? Não pergunta pra mim. O cara sabe que exclamação não é uma letra. Mas é porque é tipo muito Keijo. Keijo! É muita exclamação. É porque é muita bunda isso? Porra, mas isso é fato. É muita bunda. Deixa eu ler comentários aqui, ó. Aline Camargo. Kitsune, pense como eu e o Thiago aqui. Pessoa que cria teoria está lendo errado. Não, absolutamente não. Absolutamente não. Todo mundo que cria teoria está lendo do jeito certo. É assim que se lê. Leitura de mangá é catalogação de informações
e catalogação de teorias. E ranqueamento de poder de personagem. É assim que lê mangá. O VideoQuest é o canal mais inútil da história dos animes do YouTube, que a gente não fica fazendo isso o tempo todo. O Urso tá agora tentando corrigir o VideoQuest, falando das teorias dos mangás. É um trabalho hercúleo que ele tá fazendo. Eu sempre falei. Então, ó, existe apenas o esforço do Urso. Da minha parte, realmente, eu tô arrastando o canal para baixo, pra vala comum da inutilidade dos canais de anime. Matheus Carvalho. Acho engraçado que qualquer personagem que fosse revelado ser o traidor causaria essa reação de caralho, era ele ou ela. Acho que talvez seja possível que esse final seja apenas um red herring para que o verdadeiro traidor seja revelado capítulos à frente. Minha teoria é de que a menina invisível... Nossa, até a menina invisível. E de que ela... que é a menina invisível e de que ela estava presente em todos os quadros do mangá desde o início. Inclusive, a menina invisível é a mais fácil de explicar onde é que ela estava. Ela podia estar o tempo todo, ouvindo tudo. Até porque em Boku no Hero Academia não tem sentir o ki. Eu parei pra pensar nisso agora. É uma coisa tão comum de shonen de porrada, sentir o ki, sentir a presença, meio que saber que alguma coisa tá pra acontecer. Não acontece muito em Boku no Hero. Não. Curioso. Só por uma questão de teoria, aqui, pra deixar, a gente sabe onde a menina invisível estava durante o ataque, do primeiro ataque ao Wei. Ela estava junto com o Todoroki. E quase recebeu os ataques do Todoroki. Pois ela é invisível, o Todoroki não viu ela. A gente não sabe aonde estava o Aoyama. Talvez porque a gente não tava olhando, porque ele é um personagem absolutamente desimportante. Talvez ele tava lá, a gente só não viu no quadro. Completamente importante sendo a aparição. Que? Não entendi. Como o cara que tem um rabo. Completamente não importante que teve o que eles estavam fazendo no momento. Um rabo. O cara que dá choque, mas a menina que tem o som e a Zoru estavam em outro grupo. Cortou muito o que você falou, eu não entendi quase nada. Você falou que a gente só não viu porque ele é um personagem inútil, correto? Foi uma piada, mas sim, eu disse. Viu o que aconteceu com um cara que só tem uma cauda como superpoder? A gente viu o grupo que era formado pelo cara que dá choque, a menina roqueira e a Zoru. Tá. Talvez eles sejam mais importantes do que o moleque O cara que tem uma cauda! Cara, esse cara teve mais destaque até agora do que o Aoyama. Uma cauda, isso não é um poder! Não, eu também concordo com você. Mas ele é um personagem mais importante. O Raimundo Bruno falando de coisas muito importantes aqui de teorias do Boku no Hero. Ele tá fazendo uma correção. Keijo tem 8 exclamações. Eu vou conferir isso agora, porque pra mim ele tinha 7. My name list. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Rapaz, eu estava o tempo todo escrevendo errado. Você está completamente certo, Raimundo Bruno. Mais uma vez eu sou corrigido por alguma pessoa. Mais uma vez sendo humilhado na internet. Parabéns, Leonardo. Action Cockroach de Hunter x Hunter. Para todos do VideoQuest, eu estou me despedindo do Brasil assistindo Shonen Quest. Rapaz, tantas outras coisas para fazer. Parabéns. Pois por um mês eu vou estar assistindo os vídeos de vocês em terras nipônicas com 11 horas de fuso. Agora sim eu vou falar tanta coisa mais importante para fazer do que ver VideoQuest no Japão. Prometo que tento trazer um presente para você, pelo menos um... Oi, diga. Por que você precisa do VideoQuest? Não, absolutamente não precisa. Nem aqui vocês precisam.
Aí ele prometeu um presente. Kitsune fica relaxado porque eu sou muito fã de Evangelho e vou comprar o seu presente em uma loja temática da série. Urso, relaxe porque eu vou estar viajando com a minha amiga e ela é tão fã de Persona e Tokyo Ghoul quanto você. Tenho certeza que ela vai escolher bem. E ele tá perguntando qual é a sua personagem favorita de Persona 5, se é a Makoto ou a Futaba. Hã? Se você falou, cortou, eu não ouvi nada. Não entendi. O que você falou? Ele tá perguntando qual é a Qual é sua a personagem personagem- favorita de Persona, Persona 5. A Makoto ou a Futaba? Futaba. Futaba. Então, Futaba para o urso, não se preocupe comigo. Karu e o Retorno do Pato, para falar desse, eu gostaria de dividi-lo em duas partes. Na primeira parte só tem a dizer que a evolução do Endeavor como personagem é algo tocante. Eu não esperava ver isso nesse capítulo. Já na segunda parte, a fandom vai à loucura teorizando sobre a Aoyama ser o traidor. Eu acho que ele é só um esquisitão que quer ser popular como o Deku, porque afinal todo o entorno do Aoyama são coisas chamativas, mas ele sempre acaba sendo ignorado. No próximo capítulo ele vai ficar imitando o Midoriya. É isso que eu acho. Eu acho, pra mim, por enquanto, interpretação, eu não vou usar a palavra teoria, mais Por quê? interessante. Porque eu tenho ranço Por de que teoria. não? Eu tenho ranço de teoria. Eu acho uma perda de tempo enorme. Mas a palavra certa pra isso você tá fazendo, teoria? Também é interpretação. Ele tá pegando Não é, acontecimento. então. Foda-se você. Eu não gosto de papo de teoria. Acho uma grandíssima bobagem. É uma coisa minha, mas talvez é mais por conta da minha limitação mesmo. Eu tenho apenas meio cérebro funcional. Muito obrigado a todos. Sexta-feira tem Seinen Quest. Eu ia falar Seinen Quest de novo. Sexta-feira tem Seinen Quest. Vamos todos torcer para Berserk ter tradução a tempo. Aparentemente ele sai na própria sexta-feira. Então vamos torcer. É provável que essa sexta não tenha vídeo no canal. Quarta-feira tem o vídeo de animes da semana. É provável que sexta não tenha vídeo no canal. Por quê? Porque dia 29, na segunda-feira, é aniversário de 7 anos do VideoQuest. Por isso, precisa de um vídeo legal. Vídeo legal que vai ser o VideoQuest 82. E aí eu vou ter que editar o VideoQuest. A gente não gravou ainda, eu vou gravar amanhã na casa do Urso, se tudo der certo. E eu vou precisar desse tempo para editar. Então, sexta-feira, provavelmente, o vídeo de quarta o Danilo vai editar, o Caneda. Aí eu vou ter que dedicar o resto da semana para editar o vídeo do VideoQuest 82. Então é isso. Sim, Rafael HQ, são 7 anos de cagação de regra. Eu peço perdão, a gente não sabe do que tá falando na maior parte do tempo. Abraço. Ó, lança um vídeo na sexta, outro na segunda. Eu tô falando que não tem tempo de fazer os dois. É por isso. Abraço a todos. Falou.